E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à aula de Química com o professor Emerson Benício. Na aula de hoje a gente vai descobrir o que é que o Sol, o vulcão e o fogo têm em comum. Bem, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão entender que todos eles são quentes, todos eles pegam fogo. Concordam comigo? Então, vamos voltar no tempo um pouquinho. Bem, o fogo surgiu no tempo dos homens das cavernas, quando eles costumavam bater uma pedra na outra e atritá-las para formar o fogo, né? E eles descobriram que o fogo queimava. Então, o fogo queima. Isso a gente já sabe. Mas vamos entender por que o fogo queima. Aqui, a gente precisa entender primeiro o que é o calor. Gente, o calor é energia em movimento. Ou seja, aqui a gente tem movimento. Seguinte, quando nós temos dois corpos em temperaturas diferentes, acontece que se T2 for uma temperatura maior que T1 e nós encostarmos os dois corpos, vai chegar um momento que eles vão entrar em equilíbrio. Entrar em equilíbrio térmico é dizer que a temperatura 2 vai ser igual à temperatura 1. Mas por que isso acontece? Justamente por conta do calor. Olha só, a temperatura 2 desse corpo aqui é maior que a temperatura 1. Então, ele tem mais energia térmica do que esse daqui. Então, o calor vai ser a passagem da energia térmica de um corpo que está numa temperatura mais alta para outro que está numa temperatura mais baixa. Então, inicialmente, a gente tem um corpo com uma maior temperatura e um com menor. Com o passar do tempo, eles entram em equilíbrio. Quando as duas temperaturas atingem a mesma grandeza. Só que isso não acontece só quando a gente tem dois corpos. Pode acontecer também quando a gente tem, por exemplo, uma barra de ferro e a gente submete essa barra de ferro a uma fonte de calor. Na verdade, uma fonte de energia térmica. Então, o que vai acontecer? O calor vai ser cedido do fogo para a barra de ferro e vai começar a esquentar esse lado aqui da barra de ferro. Por condução, o calor ele vai sendo dissipado pela barra de ferro. Como é que é isso? Aqui está recebendo energia térmica do fogo, então os átomozinhos que estão desse lado da barra, eles começam a se agitar. Eles ficam com energia térmica mais alta. Então, os que estão do lado de cá não têm essa energia térmica que esses têm. Então, acontece que a energia ela vai sendo passada aqui desse lado para o outro. Então, aqui, com o tempo, essa parte do meio da barra de ferro começa a esquentar, porque a energia está sendo transferida. Então, a gente tem transferência de energia de um lado para o outro da barra de ferro. Isso porque o ferro é um metal e consegue conduzir bem tanto a eletricidade quanto calor. Seguinte,
Mas vocês sabem que existe calor e existe temperatura. Mas eles são iguais, são diferentes? Como é que isso acontece? Na verdade, o calor e a temperatura são duas coisas diferentes. O calor, como a gente viu antes, é energia em movimento. A temperatura, na verdade, ela é a medida do grau de agitação das moléculas. Que é a mesma coisa da gente dizer que é a medida da energia térmica das moléculas. A agitação é energia térmica, certo? Já o calor é a energia térmica em movimento. E a temperatura é a medida do quanto essas moléculas estão agitadas. Se está numa temperatura mais alta, é porque então está numa energia térmica mais alta, certo? Vamos então ver como é que a gente pode fazer para medir a quantidade de calor. Hoje em dia, a gente utiliza uma medida chamada caloria. Caloria, ou então só assim, CAL. Caloria, mas é a mesma caloria das comidas? Com certeza. Só que é um pouquinho... A gente precisa entender um pouquinho melhor disso. Por que a caloria da energia, da quantidade de calor, é a mesma caloria que a gente fala das comidas? Acontece que as comidas, quando elas estão no nosso organismo, acontecem reações químicas. E essas reações químicas geram calor, porque geram energia. Então, quando a gente se alimenta, pode ser de qualquer coisa. As reações químicas vão acontecer e vai estar sendo liberado energia para dentro do nosso corpo, certo? Aí existe a dieta recomendada. Quanto de caloria um ser humano adulto poderia ingerir por dia? Essa recomendada é 2.000 quilocalorias. Esse quilo aqui, gente, nada mais é do que 10 elevado à terceira. Ou seja, a gente só multiplica isso aqui por 1.000. Ou seja, é muita caloria por dia. Então, só para a gente ter noção, esse sorvetinho aqui, ele teria por volta de 123 calorias. Uma batata frita dessa chega a ter por volta de 440 calorias. Então, pensando bem, é um pouquinho calórico, né? Mas vamos ver também um hambúrguer. Um hambúrguer, ele tem por volta de 1.000 calorias num hambúrguer só, certo? Agora vamos entender como é que essas reações químicas elas vão estar relacionadas com a energia que nós estávamos falando antes, com o calor. Como é que as reações químicas têm relação com o calor? Seguinte, existem reações químicas que liberam energia, ou seja, liberam calor. Por exemplo, uma panela no fogão, ela está sendo submetida à energia térmica aí da chama. Essa chama a gente chama de combustão, que é uma queima. É uma queima
de um material químico, certo? Então, vamos pensar o seguinte, primeiro, na sensação. Quando nós estamos próximo do fogo, se a gente colocar a nossa mão próximo do fogo, a gente vai sentir frio ou a gente vai sentir quente? Com certeza a gente sente quente. Então, a sensação quente. Vocês vão já entender por que disso. Olha só. Quando está acontecendo uma reação de combustão, ou seja, uma queima, nós temos reagentes. Reagentes são materiais que podem se misturar, formar reação química e gerar, então, produtos. Produtos é o que é formado numa reação química. E olha aqui, calor. O calor ele pode ser formado numa reação química. Então a gente pode dizer que reações que liberam energia, elas liberam energia na forma de calor. Se a gente estiver próximo de uma reação química como essa, a gente vai ver que vai esquentar um pouquinho, certo? Então vamos ver aqui. Essa é a reação química do butano, que é o principal gás que tem no gás de cozinha, o gás oxigênio, gerando o gás carbônico, água, H2O, que a gente já conhece, e calor. Então, calor ele é produto dessa reação química. A gente pode dizer, então, que ela libera calor, certo? Para uma reação química que libera calor, a gente chama de reação exotérmica. Exo é para fora, então é a energia térmica indo para fora do sistema reacional. Mas não existem só reações exotérmicas. Existem reações também que podem absorver energia para que elas aconteçam. Vamos ver como é que isso acontece em um exemplo do nosso cotidiano. Aqui, a gente tem uma árvore. Tá meio estranho aí essa árvore, né? Mas ó, sol. A árvore, ela absorve a luz solar. Vocês já devem ter visto que acontece o fenômeno da fotossíntese. A fotossíntese só ocorre na presença de luz. A árvore absorve energia do sol, certo? Para que ela produza uma reação química. Essa reação química, ela pode ser descrita da seguinte forma. Vai utilizar o mesmo gás carbônico que a gente exala na nossa respiração, utiliza água, por isso que é bom a gente aguar as plantas, calor, esse calor ele é absorvido daqui do sol, certo? Aí produz oxigênio, que a gente gosta demais e precisa para respirar, e molécula de glicose. A glicose é o que a plantinha utiliza para se alimentar, certo? Que fotossíntese. Pronto. Bem, se a sensação de uma reação que libera energia é uma sensação de calor, uma sensação quente, já a reação que absorve energia, a sensação que nós temos é o contrário. Então, é uma sensação de frio.
quando a gente está próximo de uma reação que absorve calor, ela absorve calor e a gente sente um certo frio, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor desse calor que é absorvido ou liberado numa reação química, a gente também precisa entender um termo muito importante, que é a entalpia. A entalpia, gente, é uma medida de energia. É uma medida de energia que não consegue explicar para a gente por que uma reação química pode absorver ou liberar calor. Vamos entender aqui. Isso é um fósforo, certo? Aqui a gente tem uma caixa de fósforo. Se eu for acender, vai produzir o fogo, certo? Mas de onde é que veio a energia para gerar o fogo? O fogo, se a gente aproximar aqui, a gente sente calor, certo? A gente sente quente. Por quê? É uma reação exotérmica, libera calor. Mas de onde é que veio essa energia? Na verdade, a energia ela não pode ser criada do nada. Então, o fósforo ele não criou a energia térmica para produzir o fogo. Acontece que a energia ela é transformada de alguma forma. E a energia que foi utilizada para gerar o fogo é a energia que está contida nos átomos desse material que tem aqui no fósforo, certo? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem átomos ou moléculas que vão reagir, a ligação que tem entre elas, por exemplo, eu vou desenhar aqui H2O. A energia que tem entre essas ligações aqui são as energias que podem vir a gerar calor no caso de uma reação química, certo? Então, a energia que é liberada ou absorvida numa reação química, ela muitas vezes pode vir daqui, de ligações químicas. Então, a entalpia é a medida de energia. Só que é o seguinte, a gente não consegue medir a entalpia de um certo composto. A gente consegue medir, na verdade, a variação de entalpia. O símbolo de entalpia é H. Variação, então, é ΔH. Todo delta, toda variação, é sempre igual ao final, entalpia final, menos a entalpia inicial. Sendo que, numa reação química, a entalpia final a gente poderia escrever como a entalpia dos produtos de uma reação química. No caso aqui, a gente tem só o C de produto, menos a energia inicial. A energia inicial é a energia dos reagentes. Para uma reação química que absorve energia, concordam comigo que inicialmente tem uma certa quantidade pequena de energia e depois aumenta porque absorveu, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos pensar no saldo bancário. Se inicialmente, no início, você tinha uma certa quantidade de saldo bancário e depois, no fim do mês, você tinha uma quantidade bem maior de dinheiro no seu saldo bancário. Se a gente fosse fazer uma variação aqui, no caso não de entalpia, mas de dinheiro, certo? Vou botar aqui o símbolo do dinheiro.
No fim do mês, você tem um número maior. No início, você tem um número menor. Por exemplo, vou dizer que aqui seja R$100 e aqui seja R$10. Então, no final, a gente tem R$100. No início, a gente tinha 10, então menos 10. Então, a variação aqui foi 90. 90 é um valor positivo. Esse valor positivo, a gente atribui às reações que absorvem energia. Por quê? Como é que é isso? No início, a gente tinha só as energias aqui contidas nesses reagentes. Depois, teve que absorver energia, absorver calor para gerar o nosso produto. Então, no final, esse produto já tem bem mais energia que os reagentes tinham no início. Do mesmo jeito no saldo bancário. De início, a gente tinha só um pouquinho. Depois, a gente ficou com mais. Então, a variação é positiva. Quer dizer que no final do mês, a gente ainda tinha dinheiro. Se a gente fizer o pensamento inverso, a gente vai ter aqui, ó, que no início a gente tinha R$100, aí foi para o cinema, gastou dinheiro, no fim do mês só tinha 10. Então vamos ver qual é a diferença aqui. Final 10 menos inicial. No início a gente tinha R$100. Então, ΔH, que é a variação, final menos inicial, vai ser menos 90. Então, a gente fica com uma dívida de 90. A gente fica no vermelho no final do mês. Então, vamos relacionar aqui com a reação química. Na reação química que libera energia, que é a exotérmica, acontece da seguinte forma. Tinha a energia dos reagentes, aí depois a gente perdeu energia, porque formou energia e essa energia foi liberada, foi perdida na forma de calor. Então, o produto, que é o final, ele tem menos do que tinha no início. Então, ó, a gente pode relacionar aqui as duas. Nas reações exotérmicas, de início a gente tinha muito de energia, aí a gente perdeu energia, porque liberou. Então, no final do mês, a gente ficou no vermelho, ficou negativo. Então, as reações exotérmicas têm um ΔH menor que zero, ou seja, um valor negativo. Se a gente for olhar a outra, a reação que absorve energia, que é a reação do tipo endotérmica, que eu não falei. Endotérmica. Endo significa para dentro. Então, a energia está indo para dentro do sistema, está sendo absorvida. Quando isso acontece, endotérmica, o ΔH é maior que zero. Ou seja, a gente tinha pouquinho, aí teve que absorver calor e ficou com muito no fim do mês. Então, a gente fica com um saldo aí positivo. Um saldo positivo de energia. Entendido? Então, vamos ver um gráfico agora. Vamos entender isso na prática. Olha só. Aqui. Primeiro, a gente vai ver a questão das reações químicas.
Para a reação do tipo endotérmica, que o ΔH é positivo, que é maior que zero, a gente tem reagentes que absorvem calor, absorvem energia para gerar produtos. Vamos aqui pensar então, isso aqui sendo uma escadinha, esse H é entalpia, esse KJ é quilojoule, é a unidade de energia, a unidade de entalpia. Vocês acham que, os reagentes, certo? Assim como o fósforo, já tem a sua energia aqui contida nas ligações químicas, tá? E depois eles absorvem energia para gerar produto. Se eles absorvem energia, no final eles vão ficar com mais energia ou com menos energia? Com mais, né? Então, de início, a gente tem os reagentes bem aqui, ó. Os reagentes têm pouca energia. Eles absorvem energia para gerar produtos. Então, ó, a gente vai sair de um gráfico bem baixinho para um mais alto. Então, vou colocar a seta subindo, porque ele está absorvendo energia para gerar aqui os produtos. Então, no gráfico de reação endotérmica, o ΔH é positivo, por quê? Os produtos são mais energéticos que os reagentes, ou seja, os produtos têm mais energia. Esse gráfico, ó, é subindo. Então, digamos que aqui seja 5 e aqui seja 10 kJ. Então, vamos fazer o ΔH. O ΔH é sempre final menos inicial. Produto menos reagente. No produto, a gente tem 10. Menos. O que tem nos reagentes é 5. Então, 10 menos 5, ΔH é igual a mais 5 kJ. Porque o ΔH é positivo, é uma reação, então, endotérmica. Vamos ver a outra agora. A reação aqui agora é exotérmica. Ela libera energia, perde energia, produz energia. Tem vários termos para isso. Então, vamos pensar. Nos reagentes tinha muita energia. Quando gerou o produto, ele perdeu essa energia. Então, o ΔH dessa reação química é negativo, é menor que zero, certo? Vamos pensar aqui de novo na questão do gráfico. Se os reagentes tinham muita energia, eles vão ficar aqui em cima, reagentes. Os produtos perdem energia, vão ficar com menos energia. Então, vão ficar aqui embaixo. Produtos. Então, a setinha, ó, a setinha aqui da reação, né? Reagente indo para produto. Então, o reagente é esse. Então, a setinha vai ser assim, ó. Reagente indo para produtos. Do mesmo jeito aqui em cima, ó. Reagentes indo para produtos. Só que na endotérmica é subindo. Na exotérmica a gente desce. Se a gente for fazer o ΔH aqui, ó, produtos, o ΔH dos produtos é 5. A entalpia dos produtos, na verdade. E a entalpia dos reagentes é 10. Então, 5 menos 10, o ΔH é igual a menos 5 kJ. Confirmando que a reação é do tipo exotérmica. Libera energia, fica com menos energia. E essa daqui de cima é do tipo endotérmica.
Então, agora, ao invés de pensar numa reação química, vamos pensar numa mudança de estado físico. Vamos ver se tem relação com ΔH isso. Olha assim, olha aqui. Aqui a gente tem o gelo, a água líquida e o vapor de água, como tem nas nuvens, certo? Sem eu dizer nada ainda, quem vocês acham que tem o maior ΔH, a maior energia? Se tem mais energia aqui, na direita, ou na esquerda, no gelo. Vamos entender aqui. Existem processos que absorvem calor e processos que liberam calor, assim como as reações químicas que absorvem ou liberam. Vocês acham que para passar do estado físico do gelo para, que é um sólido, né, para a água líquida, vocês acham que o gelo absorve calor ou libera calor para gerar água líquida? Para passar daqui para cá, ó, o gelo precisa absorver calor. Absorver calor, gente, o gelo vai esquentar, certo? Então, esse processo aqui, ó, é endotérmico. O gelo absorve calor, absorvendo calor, ele vai formar água líquida. Então, esse processo é endotérmico. Já esse daqui, a água líquida, para você formar vapor de água, você esquenta ela ou resfria? Você esquenta. Então, se você botar uma panela de água líquida no fogo e esquentar, então essa água líquida vai absorver calor também. Calor que veio do fogo, né? Para formar o vapor de água, como por exemplo a água que está nas nuvens, certo? Então a gente pode dizer que esse processo também é endotérmico. Então, para gerar do gelo, gerar água líquida, que é o processo que a gente chama de fusão da água. Da água líquida para o vapor, que é a vaporização. São processos endotérmicos, porque está aumentando a energia, está sempre absorvendo. O gelo é o que tem menor energia térmica, porque ele é gelado. É só pensar por essa forma. Se a gente fosse fazer aqui, ó, um tracinho, a gente poderia dizer que a energia está aumentando daqui para cá, onde o vapor é a parte mais que absorveu o máximo de energia que pôde, certo? E a gente pode também ver o caminho inverso que acontece. Para que o vapor de água se transforme em água líquida, ele precisa ser resfriado. O processo de resfriamento é retirar o calor. O frio, gente, é a ausência de calor, certo? Quem se movimenta é sempre o calor. O frio não vai nem para lá nem para cá. O frio é ausência de calor. O calor é energia em movimento, é ele que se movimenta. Então, daqui para cá, para fazer com que o vapor de água se transforme em água líquida, precisa liberar energia, ou seja, perder energia nesse processo. Então, o processo de liquefação ou condensação
é exotérmico, libera calor. Quando isso daqui, né, perde calor, fica com menos energia, então vira água líquida. Se a gente for continuar pensando por esse lado, se uma água líquida for resfriada, ou seja, perder o seu calor, esse calor vai ser retirado dela, vai ser exo. Então, os processos de absorção vão fazer um aquecimento. Aqui a gente tem o gelo, que é bem frio, aí tem a água líquida, que é intermediário, e tem o vapor, que é bem quente, então vai absorvendo energia. Aqui, ó, no processo inverso, a gente tem, então, liberação de energia. Para que o vapor de água se transforme em água líquida, libera calor. Então, a condensação é um processo exotérmico. Aqui, da água líquida para o gelo, também vai ser um processo que a gente chama de exotérmico. Vai perder calor, certo? Então, essa aqui, que é a solidificação, também é um processo exotérmico. Logo, ó, a energia ela diminui. Aqui a gente tem um aumento e aqui a gente tem uma diminuição da energia. É só lembrar que o gelo é o que é o mais frio, então é o que tem menos energia térmica. E o vapor é bem quente, então ele tem mais energia térmica. Então vamos para um questionamento agora. Por que, né? Por qual motivo nós sentimos um geladinho quando passamos álcool na nossa pele? Então é muito comum, principalmente agora, nessa época de H1N1, a gente pegar álcool em gel e passar na mão. Quando a gente sopra assim, né, ou até mesmo deixa o álcool em gel secar na mão, a gente sente que fica gelada a nossa mão fica fria, certo? O álcool, que é um gel, então é um líquido, ele vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Esse processo aqui é endotérmico ou exotérmico? E eu queria também que vocês prestassem atenção que esse processo de líquido para gasoso, que é chamado de vaporização, a gente diz que ele é endotérmico, né? Se ele é endotérmico, ele absorve energia. Por que então que a gente sente geladinho se absorveu energia? Justamente a energia térmica da nossa pele, porque o nosso corpo ele é relativamente quente. Então o álcool absorve a energia da nossa pele para passar do estado líquido para o estado gasoso. Continua sendo absorção de energia, certo? Então o álcool absorve a energia da nossa pele. Se a gente for pensar por outro lado, a nossa pele perde energia para o álcool. Então, a nossa pele para o álcool é um processo exotérmico. Nós perdemos energia. Já do álcool, o álcool absorve energia para se transformar em gás. Certo? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, podem perguntar, podem deixar nos comentários, podem perguntar lá na nossa plataforma, no nosso grupo. Sem problemas, eu vou responder assim que eu puder, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.